O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa é a oração do Pai Nosso. Essa é a parte do Pai Nosso que a gente vai meditar hoje. E eu quero puxar primeiro umas curiosidades, né? Pra gente entender do porquê do nada falando sobre comida. Porque até então a gente viu aqui que no Pai Nosso o Pai Nosso parece uma constante recordativa do nosso papel diante do que é o Deus, diante do que é o reino de Deus, e diante do que é o desejo de Deus, não é? E nossa função em mediação, em realização daquilo que há no céu e na terra. Então é sempre o reforço daquilo que a gente deve ser, sempre um trazer à memória para a gente se conformar com a expectativa daquilo que Deus quer da gente. E a gente ter essa preocupação principal. Mais do que as nossas próprias necessidades ou nossas ambições, nossos interesses, que nem Jesus fala assim. Os gentios oram por pão, água, comida, enfim, preocupação, né? Visando suas necessidades. Mas a ideia de Jesus é nos ensinar a se importar com as necessidades de Deus, com relação ao que Ele quer de nós. Então vamos lá. Deus tem necessidade de seres humanos? A resposta é não. Eu estou falando de uma forma poética, mas para se entender. Quais são as necessidades do coração divino? E colocando a posição de que Deus ama a sua criação, seus filhos. O que Ele quer de nós? Então a gente se preocupar com essas intenções de um Pai amoroso. Entendeu? Ao invés da gente só jogar as nossas intenções e necessidades no colo dele, buscar realizar as vontades dele, jogar as necessidades deles em nosso caráter, naquilo que compete a gente fazer. Que coisa linda, levantando o braço. Então vamos lá. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Cara, estranho, né? Até agora é uma recordativa de papel. Pai nosso que estás no céu. Tu és nosso Pai. Tu és meu Pai. Sou teu filho. Tu és pai dos meus irmãos em volta, então aquele conceito de piedade, né? Tu és soberano, tu habita nos céus, a gente é mortal, está aqui na terra. Então a ideia de piedade, tratar o mortal como mortal e cuidar das necessidades do mortal, tratar o eterno e reverencial, cuidar dessas necessidades também, corresponder a essas necessidades de reverência ao eterno e imortal. Isso é piedade, fazer a paz entre o estado e outro, entre a mortalidade e a imortalidade de Deus, entre a nossa limitação e quando Deus é ilimitado, quando Deus é santo, e a nossa fragilidade é o pecado e tal, etc. A piedade é saber fazer a paz entre um estado e outro. Então o conceito de piedade, lembrando nosso papel nisso, a gente vai estar no céu, santificado seja o teu nome. Lembrando que a gente, para acompanhar, ter o nome de Deus sobre nós, devemos acompanhar o seu histórico, do que aquilo que compete santo, o seu histórico de santidade, seu histórico de poder, honraria, baseado na sua santidade, deve estar em nós, e a gente deve recordar se estamos trilhando realmente esse caminho de reverência ao histórico de santidade que Deus tem, e recordando que é só por meio de santidade que a gente pode levar esse histórico adiante com o nosso próprio ser. Só eu, sendo santo, dou continuidade a esse histórico de santidade, ao nome, à fama, à reputação de Deus. Eu dou continuidade. Se eu me santificar, à medida que exige a fama de Deus, a sua santificação, então a gente lembra de novo do nosso papel, de permanecermos puros, santos, etc. E pá. De novo a recordativa de que a gente está favorecendo mais os desejos e as ambições de Deus. Claro, vamos continuar. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que o que está em cima venha para cá, que a natureza invisível venha para a visível, que a glória invisível seja visível, que o que há de céus em glória seja em terra, né? Se os seres são submetidos inteiramente, e que eu seja submetido inteiramente, então o reino daí seja cá, e eu seja portal, mediador, traga para mim esse reino, né? E dê testemunho dele. Então, de novo, me lembrando dessa postura de mediação que Deus quer que tenhamos, da ordem, da submissão ao seu governo, etc., celestial em terra, e assim se estende o governo que há nos céus em perfeição, o governo que é perfeito e pleno no céu, que venha por meio de nós, nossa mediação, aperfeiçoar o que há na terra, né? Por nossa mediação, nosso papel de novo, por daquilo que é o interesse de Deus, se preocupando.
Né? Então, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora, por nosso cada dia nós hoje. Aí, depois disso, ainda tem que a gente ainda vai falar. O nosso cada dia nós hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido, mas livra-nos do mal. Amém. Perdoa as nossas ofensas, assim como aqueles que nos têm ofendido. Aí vê, não nos deixei cair em tentação. Volta, do nada, pão, comida, e do nada volta a ideia da gente pensar no que é Deus, e no que somos e no que devemos ser segundo a projeção de Deus e aquilo que Deus tem a oferecer e aquilo que devemos doar e ser como os canais ao receber de Deus, ao tentar devolver para Deus a medida que nos damos para o que está no nosso externo. Do nada volta, mas do nada é pão. Então aqui é uma parte do Pai Nosso que muita gente interpreta às vezes assim com a relação de gratidão. E gratidão pelo quê? Porque é reconhecer que Deus é provedor, estamos tendo gratidão a Deus por Ele ser provedor, então estamos dando graça. Sendo que a oração do Pai Nosso, provavelmente quando a gente observa no original, ela é, como eu já falei, parece que ela não é feita como se fosse mera petição. É uma ideia pronta que a gente vem a pedir, mas a gente vem a se contentar. É como se fosse uma regra que a gente orasse em desejo da gente nos alinhar e nos formar segundo aquilo que está imposto. Né? Aquilo que é como se a gente estivesse nos reafirmando, já que é essa a ideia, o projeto de Jesus. É a gente olhar para os interesses divinos e realizar as necessidades do divino e realizarmos, né? Daquilo que pede os cosmos, a lei divina e tal, e o próprio Deus. É a gente jogar nossos interesses fora, então não pode ser uma petição muito do nosso. Deve ser uma recepção nossa daquilo que vem de Deus, né? Uma conformidade nossa, segundo aquilo que podemos trabalhar com o que Deus projeta de nós. Então, um confessar e também um se submeter a uma verdade que está em todo Pai Nosso, que a gente ora essa verdade para lembrarmos do nosso papel e para refletirmos a verdade e nos moldarmos segundo as expectativas do desejo de Deus. Então, essa parte é de gratidão, mas tem que ser uma coisa que seja falando ou da nossa relação com Deus, ou de Deus com a nossa relação. E lembrando do caráter dele. Então pronto. E o que é que esse pão nosso de cada dia nos dá hoje? Tem uma palavra grega que ela tem pouca tradução, mano. Ela é realmente muito rara. É a palavra epiosion nessa frase. Se eu não me engano é assim que produz. Epiosion. Quase que eu não... Estou enferrujadíssimo. Que é a ideia do cada dia. Essa palavra ela pode ser variada ao termo de cada dia, não como só se fosse um dia por vez, mas também pode ser a ideia do amanhã, de uma coisa que tá certo para vir e virar amanhã. Tá entendendo? O amanhã como uma expectativa de futuro. Por isso que é o pão do amanhã. Aí ficaria mais ou menos assim, se fosse realmente considerar um termo bom para essa palavra, seria um pão do amanhã nos dá hoje. Aí, opa, a gente tá começando a ter dica aí. Então a gente vamos pensar assim, mais ou menos. Não tô dizendo que seja a tradução definitiva, mas é assim a gente abre a gama. A gama até aqui. Ela é realmente essa. Pode ser o pão de cada dia nos dá hoje, né? Não é, eu tô substituindo expressão não, mas vou abrir mais a gama. A gente vamos pensar agora naquilo que a gente não tá acostumado. O do amanhã, o pão do amanhã nos dá hoje. O que é pão para o povo hebreu? Vamos falar disso agora, né? Pão. Não é a gente para lembrar de pão. Se estamos falando de pão, estamos falando de estômago. Estamos falando de estômago, o que é o estômago, o que é o pão, né? Pão, tecnicamente, é a forma genérica para falar de provisão física para o corpo. Então, é a provisão do corpo. Ah, Pedro, como é que você vai delimitar isso? Que é pão, não é só pão, é água e tal. Porque não tem pão e água. Mas é o que eu quero dizer, veja só. No mundo judaico antigo, comparado à cultura nômade, na verdade o termo genérico para pão é tão genérico para pão e providência e comida, mantimento, sustentabilidade do ser e o corpo e ser. Não tem diferença assim. Você é ser e espírito, mas o corpo era muito ligado a você ainda. Hoje em dia a gente tem essa coisa de
de separar muito o corpo do espírito e do ser e falar que a gente é muito substituído assim, muito diferenciado de uma coisa ou outra. Mas na cultura da Bíblia cristã não é muito separado não. É uma coisa muito ligada uma com a outra. Então, tipo, você falar do corpo é do ser, como Jesus fala assim: se tua lâmpada for boa, todo o teu corpo será luminoso. Jesus, no pensamento ocidental, a gente poderia interpretar com toda a liberdade e também respeitando a condição interpretativa do texto, inferir, seria todo o teu corpo, se a tua luz for ruim, for mal, esse exemplo, não sei qual exemplo que eu dei, que eu acabei de esquecer. Se a tua luz for ruim, tua lâmpada for ruim, todo o teu corpo será tenebroso. Poderia ser também todo o teu ser será tenebroso. É muito corpóreo e muito físico. Por quê, Pedro? Porque o povo judeu é baseado numa cultura nômade, onde a sobrevivência da vida física, expressivamente, estava em jogo. Né? Um povo nômade, um povo andarilho. Onde é que o povo é nômade? Abraão viveu de forma nômade, os patriarcas, o próprio povo de Israel no deserto. Eles eram pastores de ovelha, cultura de nômade. Eles viviam em tendas, nômade também. Então, como era o nome? Nômade, ele tinha que carregar sempre pão no bolso. Um lugar onde fosse bom para plantio. Uma curiosidade, tem um verso lá em Provérbios, eu acho, falando sobre a ideia de você semear. Você em hebraico fala assim: você joga semente de trigo e depois colhe o pão. Né? Em português está assim um versículo mais ou menos. Só que no original é como se você joga o pão e você colherá o pão. É como se potencialmente o mantimento já fosse mantimento antes mesmo da semeadura, enfim. Os lugares quando você era nômade, você viu que era boa para plantio, para se instalar, que dava para você se manter, mantimento, né? A ideia de manter e mantimento é interessante, né? Era um lugar ali que poderia você se habilitar na vida, você se apoiar em vida. Então ter mantimento é confirmação de vida, sustentabilidade e tal. Isso é meio óbvio e tal. E mais, até para nossa cultura, mas para ser ainda mais óbvio, ver quanto isso está intrinsecado a ideia de alimento de forma genérica para pão, né? Para o alimento físico do corpo, do ser, né? Então a gente tem que pensar que esse pão, ele pode ser o pão realmente de comida, mas ele é um pão genérico para falar de coisas que nutrem o nosso ser, nosso corpo. E o corpo é uma parte intrínseca da ideia de ser, na perspectiva hebraica semítica, porque eles eram muito expressivos físico. Não tinha ideia de ser um ser imaterial, você é um ser imaterial por um lado. Era tudo muito ligado, por mais que tivesse diferença. Então você quando fala assim, meu corpo se derrete, meu ser se derrete, era quase a mesma licença poética para a estrutura. Então, aquilo que era mantimento do ser, do teu corpo, só para você ter ideia de ligação, a palavra para estômago em hebraico e a palavra para vida em hebraico, viver e tal, apetite, estômago, essas coisas, é rai. A palavra de vida e de estômago, de saciedade, de apetite, de comer, de ir atrás de pão. Por isso, do suor do teu rosto comerás, com fadigas. Aí não é só sobre trabalho, é sobre você viver arduamente. Você, para mantiver a vida em si, você vai ter que trabalhar, labutar, ter cuidado. Trabalhar vai ser na base do conforto, como se as coisas te favorecessem. Como Adão era no Éden, tinha a árvore da vida que já favorecia ganhar a vida. Agora a vida para ele vai ser ganhada pelo sol do rosto e ele vai ter que manter ela assim, porque agora ele está debaixo de mortalidade. Então é uma coisa poética a ideia de pão já desde o início e tal. E de mantimento para o corpo. Se você come, você mantém a vida. A cultura nômade do povo judeu era expressa nisso. Provisão de comida é o nutrimento do ser. Não somente com questão a comida. Isso era levado em poesia, claro, com esses símbolos tão robustos e físicos. Mas é assim no mundo judaico. Os símbolos vão sempre ser muito físicos. Tá ligado? Para referir-se mais coisas. Uma pessoa que tinha longa paciência no mundo judaico não era pessoa de pavio curto. A gente tinha que associar a pessoa com bomba, tá ligado? Era uma pessoa de nariz longo. Em hebraico o termo é esse, sobre pessoa de nariz longo. Eu me esqueci como é que se fala nariz em hebraico. Nariz largo, estendido. É assim em hebraico. Porque eles viam isso. Ele ficava irritado, rosto vermelho, e demorava mais para correr o nariz quando a pessoa estava irritada. Então a pessoa de nariz longo era uma pessoa difícil de se irritar.
pessoa de nariz curto, uma pessoa fácil para se irritar. É um termo físico dado até ao próprio Deus, parece, dentro dos profetas. Então veja, para irritação ele poderia falar explosivo, temperamento, não, é essa situação física. Então para falar do pão como provisão, né, do ser físico, tá falando sobre sustentabilidade de uma forma que seja de fato do ser físico agora, né? Mas não se limita à ideia de comida, porque a ideia de pão e provisão é tão associado que a gente lembra da história do deserto para o povo nômade judeu, né? Sobre aquela escassez de vida, né? Onde não tem água, onde não tem comida, não dá para viver. Então, meu estômago era a ideia ligado à vida, porque o estômago não só come, ele bebe, né? Mas a ideia da comida em si era mais robusta, mais poética, então ele usava disso. Então Deus nutre o teu ser. Então, agora vamos pegar assim, essa ideia de a nutrição do meu ser, do amanhã, tu nos dá já, tu nos dá hoje. As necessidades da minha vida, no que compete ao meu ser. Agora não só pensando em comida. Pão tem esse símbolo, cara. É porque é difícil, velho. Mas qualquer um que entenda a literatura hebraica primitiva sabe dessa licença que há em se referir ao pão. E eu ainda vou melhorar, elucidar ainda mais, caso não tenha percebido. Se Jesus está botando um pão no meio da oração, né, de uma oração que remete aos desejos divinos mais do que os seus, porque Jesus em outro momento fala: por que estás, pois, preocupado com o que haveis de comer e de beber e vestir, né? Porque Jesus vai falar que essas preocupações são efêmeras. Ele vai pegar as nossas expectativas de preocupação e vai tentar mudar aonde a gente deve olhar com que a gente controle esse termo de insatisfação. E a gente encontre mais paz na nossa consciência. Ele vai falar assim: não é o corpo mais do que a veste, a vida mais do que a comida, tá entendendo? Olha, vem engraçado, vida mais do que a comida. Olha o que Jesus está dizendo sobre comida física. Então por que do nada ele bota isso nos fatores que tem a ver, se for realmente substancial? É necessário entender a perspectiva do mundo antigo. Porque do nada ele faz justamente o oposto. Ele bota lá no meio do Pai Nosso a ideia de que pão e de vida e de gratidão ao divino, sendo tudo delimitadamente só físico. Não é sobre isso. É sobre o poetismo, que era baseado também em uma certa literalidade, em uma concretude na poesia hebraica, porque eles eram semitas, eles não eram muito bons com o intangível. Então a gente tem que entender a expressiva deles, né? Então quando ele fala assim: todas as necessidades minhas do ser supridas do amanhã, se eu me dá já, quer dizer que se isso não é uma petição, é um confessar. Quer dizer que as necessidades que a gente ainda não compete a gente se preocupar, Deus é atencioso, tá ligado? As necessidades do nosso ser, vida, estômago, tudo ligado, lembra disso. Ser, tu vou falar ser pra gente abrir, porque essa era a intenção do Pai Nosso. A necessidade da estrutura, da tua estrutura, tudo que você tem necessidade, Deus antecede até mesmo a tua expectativa do que você precisa. E é nisso que você tem que descansar, porque Deus vem antes de você pra saber o que é que você precisa. E ele já lhe dá o que lhe cabe. Aí você vai conseguir realmente fazer paz com algumas coisas assim. Porque se é uma questão de petição de pão, para que o pão nunca falte, é uma coisa que recorda, como alguns dizem, que o Pai Nosso está recordando, aquilo que remete ao nunca vi o justo mendigar o pão. E o Pai Nosso é uma coisa que lembra dessa gratidão, que reforça essa petição, para que o justo nunca fique desamparado. Mas isso tem a ver, tem um pouco associação com isso, né? Mas isso vai fazer uma parte, não é sobre isso, como a galera às vezes conecta. Aí a gente vai ter que conseguir, finalmente, se a gente entender esse lado do lado do pão, e olhar para Paulo. Paulo, quando fala assim: eu sei o que é ter muito, o que é ter pouco, o que é vestir-me, o que é andar nu, o que é ter dinheiro, viver em pobreza. Eu sei o que é passar fome e comer em abundância. Pois tudo posso eu naquele que me fortalece. Beleza, Paulo o que está fazendo aqui? Paulo está pegando todas as necessidades que ele tem e está vendo que de certa forma, mesmo que ele com fome, nu, sedento, pobre, tá entendendo? Deus prevê a necessidade suficiente para que ele fique de pé. Ele tem o que precisa para enfrentar cada situação do dia. Então a oração do Pai Nosso, veja que incrível, véio.
por incrível que pareça, quer nos dar essa condição de descanso que Paulo tem. Eu posso passar por esse dia de fome, tal qual eu passei pelo dia de robusteza, porque Deus sabe e das minhas necessidades melhor do que eu. Antes de eu pensar no que preciso, Ele já prover para o meu ser o que eu necessito. Aí essa providência de pão, e esse pão que é para o ser, é tanto, velho, que quando Cristo fala de providência e daquilo que a gente deve buscar, Ele fala que um pão eu como que vocês... Uma comida, ou pão, dependendo da tradução, eu como que vocês não podem comer. O pão que eu como é de fazer a vontade do meu Pai. E esse mesmo pão é o que é passado para nós na medida que a gente busca fazer o reino. É um pão físico, é um pão da padaria do céu. Comer, né? Que comer o pão do reino de Deus, não é. É uma metáfora que Cristo está falando sobre o pão e sobre a necessidade de incorporar, de nutrir o ser e de se fazer suficiente por meio dessa providência divina. Tá entendendo? Então, se o pão do amanhã nos dá hoje, é Deus chegando antes do dia que nós possamos, que a gente se preocupa com um dia de cada vez, conforme ao conselho de Jesus Cristo. Mas a gente está se preocupando com esse dia. Deus está dizendo que já tá do amanhã. Está com a intenção do que há do amanhã para nos prover. Então isso não é para dizer que Deus nunca nos vai faltar em dar pão. Quer dizer que Deus está com atenção às nossas necessidades, a corresponder com nossas necessidades do ser. Né, daquilo que a gente precisa. E às vezes esse pão que ele vai faltar o físico e só vai vir um pão que você precisa em outro modelo, que é o pão da integridade, é o pão de uma coisa que vai refinar o teu caráter. Às vezes teu pão não é um pão físico, às vezes teu pão é um pão simbólico de qualquer outra coisa, que é daquilo que o teu ser, de certo modo para Deus, teu corpo de certo modo para Deus, precisa ser disciplinado. Assim como Cristo chamou de pão o mantimento da vontade divina, né? Aquilo que a vontade divina queria que fizesse dele. Às vezes a vontade divina tem espectros maior do que o físico. Então você não tem como abençoar tal. E se esse pão tiver realmente associação com o que Cristo vai falar sobre a vontade do Pai, sobre a mesa de Abraão, sobre a ideia do reino, né? Sobre o pão da vida que é Ele. E o pão da vida, se é Ele é a pedra fundadora do reino de Deus, segundo Daniel e segundo os profetas. Ele é a pedra pilar do reino de Deus. Ou seja, Ele é o pão do reino de Deus, Cristo encarnado, e que nos media ao reino de Deus. Esse pão que ele está falando do amanhã talvez seja daquela expectativa judaica sobre o reino que haveria de se revelar no futuro, né? Que era quando toda a criação, todo ser vai estar planificado em Deus. Ele está tecnicamente falando o pão do amanhã, essas coisas que a gente precisa para o nosso ser, que está lá no futuro, tudo não dá já com antecipação. Vai lembrar certas coisas. Do Olam Rabá ainda não aconteceu, mas na igreja já goteja coisas do futuro. Na igreja já se tem dom de profecia, as pessoas já com um toque curam o outro. Pedro, onde passava, as pessoas eram curadas e tal. Coisas do poder futuro acontece já. Coisas do amanhã já são providentes agora às nossas necessidades. Então há 2 graus. O grau é Deus sabe das necessidades do nosso ser antes mesmo que tenhamos a real necessidade de entendermos a nossa real necessidade, quando está em jogo a nossa real necessidade, que é o do agora. Ele já está do amanhã. Então a gente tem que ter esse descanso. Isso não é um descanso para a gente esperar pão todo dia, pão físico, mas é um descanso para a gente saber de que Deus nos dará o suficiente para o nosso ser. Ele proverá o bastante para seguirmos bem. Se for uma questão de lembrar a Deus o pão, pedir a Deus o pão para que não falte, que nem diz que no justo nunca mendigará o pão, que nem diz o Salmo, tá errado porque Paulo passou fome. Mas se for uma associação física da expressiva hebraica primitiva para falar sobre a providência divina na sustentabilidade do nosso ser, então o pão divino para a sustentabilidade do nosso corpo, que envolvia quase a ideia projetual, né, do nosso ser de forma geral, aí é outra história. Eu espero mais ou menos ter ligado isso. É muito complicado falar do pão, mas eu poderia falar de muita coisa, né? Jesus nos ensinou a passar fome, Paulo também nos ensinou. Não é quando fala passar fome que Jesus quer que você pare de comer. Não, Jesus ensinou, se tiver momento de fome, tem outras necessidades de fazer. O pão eu tenho que vocês não podeis. Ele tem uma parada assim. A gente tem uma necessidade de pão que não é só o físico, que desenvolve nosso ser espiritual por dentro. Enfim, esse pão quer dizer se associa a ideia do nosso corpo, vida e tal, etc. Quer dizer a estrutura da nossa vida ao nosso corpo.
A provisão disso está remetendo a muitas coisas na perspectiva hebraica. Eu tentei simplificar, mas toda vez a gente estuda muito, a gente fica com muita informação na cabeça e às vezes é difícil de processar. Mas eu espero ter ajudado. Se não conseguiu, assista o vídeo 2, 3 vezes, ou então passe o resto do dia meditando até que consiga. Né? É muito difícil resumir certas coisas, porque ser ponte entre a perspectiva de mundo antigo e o mundo atual, com a diferença de tempo enorme, com um repertório totalmente limitado, é muito difícil. Fique na paz.